Então, pessoal, vamos lá voltar para a segunda parte da nossa aula. Então vai ficar a primeira parte e a segunda. Eu não fiz um vídeo completo para não ficar um pouco pesado para baixar no YouTube, né? Então geralmente eu vou fazer no máximo ali com meia hora cada vídeo. Então lembrando que as aulas elas iniciam de 7 e terminam às 10 horas, mesmo horário lá do curso lá presencial. Então a gente parou aqui nesse slide, teoria científica, né? Então a gente viu aqui, ó, existem essas teorias administrativas. Então vamos falar agora sobre essa teoria. Então ela tem os princípios, né? Que é o princípio do planejamento, da preparação dos trabalhadores, do controle e da execução. Então quem é que faz isso? É o enfermeiro, é o administrador do hospital, é o técnico de enfermagem. Então, como eu já havia falado, né? Então é uma equipe. Então cada um tem que administrar, certo? Seu trabalho, né? Tem o enfermeiro, que é o coordenador, né? Que ele é o responsável em coordenar todo o trabalho de enfermagem. Então é nele que vai pesar mais essa função de gestão, né? Então a gente tem que planejar tudo antes, né? Tem que preparar. O enfermeiro ele vai chamar a sua equipe, os técnicos e auxiliares eles vão passar todos os cuidados que vocês têm que fazer, devem fazer durante seu plantão, né? E vão dar algumas observações. As características, então as tarefas, a estrutura organizacional, as relações humanas, a tecnologia, o ambiente, é o enfoque mecanicista, né? A administração como ciência e a divisão de especialização do operário. Então essa teoria ela é mais mecânica, então ela foca nesses princípios, né? Nesses 4 princípios aí. Então assim, eu não vou falar que tem uma melhor do que a outra. Então vai depender também às vezes do setor que você trabalha, né? Dos profissionais que você tem à disposição. Então a gente tem que saber que existem, né, essa organização dentro da administração. Então temos os aspectos positivos e os negativos. Os positivos: incentivos, salários elevados, tarefas de acordo com as aptidões, objetivos e interesses comuns aos funcionários e gerentes, rapidez de produção, execução e eficiência de produção. Então, como eu falei, é mais mecânico. Então ele vai visar mais na produção, não na qualidade, né? Então, os aspectos negativos, né? Essa visão mecanicista da pessoa, né? Essa teoria vê a pessoa como uma pessoa que vai só produzir, então de forma mecânica, né? Desconsideração do reconhecimento do trabalho, né? Então, se você executa uma produção maior com a qualidade mais baixa, para ele não importa, né? Isso aí, o reconhecimento do trabalho bem feito vai lá para baixo. Então você que foca no trabalho de qualidade não vai ser reconhecido. Incentivos morais e da autorrealização, organização vista de forma fechada, desvinculada do mercado, bloqueio de iniciativa e criatividade. Infelizmente, temos vários aspectos negativos que para a área de saúde não é bom. Então a gente tem que voltar nosso trabalho, né? Focar para a qualidade da assistência e não de uma forma mecânica, como a gente vê, né? Muitas pessoas, né? Infelizmente muitos profissionais ainda existem, que se você perguntar o que ele está fazendo, ele não sabe explicar, ele só sabe dizer que alguém mandou ele fazer
e tem que fazer daquele jeito, porque sempre fez daquele jeito, mas se você perguntar por que está fazendo, né, qual é o motivo, ele não sabe explicar. Então, essa é uma forma negativa para a nossa área. A contribuição para a enfermagem. Melhora a produtividade, né, como eu falei, ele vai focar mais na produção. Divisão do trabalho. Então, eu tenho ali vários pacientes para dar banho. Então, eu tenho pouco profissional ali para fazer esse procedimento. Então, vai ser bom, né? Vou perder na qualidade? Vou, mas vou conseguir dar banho em todo mundo. Análise de como analisar o tempo de execução de tarefas e qualidades profissionais. Como eu falei, a qualidade já era. Elaboração e adoção de manuais. Então, esse gestor ele vai ter que elaborar protocolos, né, de como deverá ser feito, né, e com certeza ele vai expor ali algum tempo para execução, porque ele está voltado ali na produção, na quantidade e não na qualidade, né? Funções básicas da empresa, segundo essa teoria. Então temos as técnicas, funções técnicas, relacionadas com a produção de bens e serviços da empresa. Então é voltada, né, só na produção do serviço. As funções comerciais relacionadas com a compra e venda e permutação. Não, isso aí foge um pouco, né, da nossa área, né? Apesar que a gente está vendendo um serviço, né? Funções financeiras relacionadas com a procura e a gerência de capitais. O gestor, né, hospitalar, ele vai focar muito, né, nessa parte de finança. Vocês viram muito lá na disciplina de gerenciamento, como é que organiza, né? Temos a auditoria, vamos ter uma aula mais na frente sobre a auditoria, né? E a gente conversa mais sobre isso. Funções de segurança estão relacionadas com a proteção e preservação dos bens e das pessoas, né? Então, se a pessoa vai produzir mais, ela vai ter que estar mais bem preparado, né? Vai ter que ter mais equipamento de proteção, tanto para a pessoa, o funcionário, né? A pessoa que está prestando serviço, quanto para a pessoa que está recebendo. Funções contábeis relacionadas a inventário, registro, balanço, custo, estatística. Também a gente vai falar mais quando chegar em auditoria, como é que funciona um pouco isso aí. Funções administrativas, coordenar e sincronizar as demais funções. Às vezes você está produzindo, você está fazendo um determinado serviço e às vezes você foge um pouco além do dia a dia para fazer outro tipo de serviço. Então isso aí é no dia a dia, né? Funções administrativas, você vai ter que administrar o seu plantão, tá bom? Outras pessoas vão administrar também, né? Como o chefe imediato, que é o enfermeiro, né? E o administrador do hospital. Médico não administra, não gerencia, não é gestor da equipe de enfermagem. Ele é apenas gestor do trabalho dele, bem como o nutricionista, o fisioterapeuta. Então, cada um, né, tem que administrar o seu serviço. A enfermagem tem essa peculiaridade. Por quê? Porque o enfermeiro, né, o técnico, ele só pode trabalhar com a supervisão do enfermeiro. Então, o enfermeiro ele gerencia a equipe de enfermagem. Tá bom? Segunda teoria, a clássica. Então, temos funções universais da administração. Então, é a previsão, a organização, o comando, coordenação e controle. Então, sempre vai ter uma pessoa ali, né, para fazer essa função. Então, como eu falei, o enfermeiro lá, que é o coordenador, ele vai ter uma previsão do que vai acontecer, o que pode acontecer no plantão, né? Ele vai ter que organizar, né? E aí, como eu falei na primeira parte, essa organização, muitas vezes, ele vai precisar
né, da ajuda do técnico do auxiliar de enfermagem. Então, organizar, vou precisar de material, vou precisar de equipamento de proteção, né, enfim. Vai ter o comando, então o comando vai ser, né, do enfermeiro. O enfermeiro ele vai, né, coordenar, e para coordenar você precisa comandar as ações, tá bom? Então, vou dar um exemplo. Emergência, parada cardiorrespiratória. Então sempre vai ter uma pessoa ali coordenando, comandando. Ó, aplica epinefrina, faça massagem cardíaca, ambusa, coloca sonda. Sempre vai ter uma pessoa ali coordenando e também controlando tudo que está acontecendo. Princípios gerais. Existe a divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade. Cada um tem a sua responsabilidade, né, de acordo com sua profissão. A disciplina, que é muito importante, né? Então é o respeito. Disciplina é respeito. Então você tem que respeitar quem está ali, né, um pouco acima de você. Não é que ele seja uma pessoa, né, não é que seja melhor, mas a função dele, né, tá ali para isso. Então você tem que respeitar, tá bom? Então tem uma cadeia hereditária nos serviços de saúde, tá bom? Então é mais voltada para a enfermagem, né? Existe o auxiliar, o técnico e o enfermeiro, né? O auxiliar e o técnico, quem responde é o enfermeiro diretamente. Então tudo que acontecer com a equipe de enfermagem, quem responde é o enfermeiro, tá bom? O médico ele não comanda a equipe de enfermagem. Ele pode solicitar alguma coisa a vocês? Pode, né? Principalmente se for questão de emergência. Tá bom? Que vocês vão aprender lá na disciplina, né? Mas a função de coordenar ela é restrita ao profissional enfermeiro. Subordinação dos interesses individuais aos gerais, remuneração do pessoal, centralização, cadeia escalar, equidade, estabilidade pessoal, iniciativa, espírito de equipe. Muito bom para a nossa área. Tudo isso aí que a gente falou. Então vocês vão ver muito isso aí nos estágios, né? Na prática. Então espírito de equipe, né? Infelizmente a gente não vê muito isso na nossa profissão, né? Na área de enfermagem. Então a gente vê o contrário, né? Um querendo lascar o outro. É um absurdo isso, né? Às vezes você fica ali chateado com a pessoa só porque a pessoa está lhe cobrando, né? Mas a função daquela pessoa é essa. Então a gente tem que ajudar, um ajudando o outro. Eu estava falando com uma aluna esses dias, e eu estava comentando que quando eu tirava plantão, às vezes porque tinha pouco técnico, eu ia lá no PA, fazer função de técnico mesmo, era administrar medicamento, né, era fazer, né, soro, né, eu ia lá ajudar a minha equipe. Não é só chegar lá e comandar, mas tem muito a ver com a parte de liderança, né, que vocês também, eu creio que vocês também já viram um pouco sobre liderança, né? Aspectos positivos: é um comando único e equidade. Ótimo, né? Então você imagina várias pessoas comandando ali, né? Uma querendo, né, ser melhor do que a não. Cada um na sua função. Existe um coordenador, ele responde pelo coordenador, supervisor dele, né? Mas a equipe de enfermagem é uma equipe que só tem um comandando aquela equipe. Então cada setor tem uma equipe. É isso? Os aspectos negativos: o modelo também é mecanicista da organização, incapacidade da organização em se adaptar a mudanças do seu meio, manipulação dos trabalhadores, falta de comprovação científica, não consideração do comportamento humano, prescritiva e normativa, abordagem de sistema fechado. Então isso aí a gente chama muito de chefe, né? O chefe, não, na verdade na nossa área, eu digo muito, onde eu trabalho, né, que o pessoal ainda tem essa maneira de chamar a gente de chefe.
Eu digo chefe é de índio, né? Então, chefe é um modelo que a gente puxa mais para a empresa que está ali para produção. Então, realmente tem um chefe ali, né? Ele não está nem aí para comportamento humano, se a pessoa está ali com depressão, se está precisando de um apoio, né? É mais ali uma coisa fechada, mas ali ele vai cobrar, ele vai mandar. Isso aí é ruim para a nossa área de atuação. A contribuição para a enfermagem é a criação de hierarquia com duas divisões, a vertical e a horizontal. Então eu tenho hierarquia, como eu falei para vocês, né? A equipe de enfermagem ali ela vai responder diretamente para o enfermeiro que está responsável pelo plantão. Tudo que acontecer tem que ser, né, voltado, vocês têm que falar para esse enfermeiro, ele é o responsável. Na ausência dele, temos também a enfermeira, que é coordenadora da equipe de enfermagem geral. Então, todo hospital tem. A enfermeira geral de todos os setores, né? Ela é a coordenadora de toda a equipe, certo? E cada setor tem uma enfermeira coordenando o plantão. Então, essa é a contribuição, né? Temos essa hierarquia. A crítica na aplicação em enfermagem. A hierarquia rígida, não contemplação das relações empáticas dos trabalhadores, rotina de atividades, avaliação da atividade só de forma quantitativa e não qualitativa. Então, nessa teoria, a gente perde muito também na qualidade. Então, a gente vê muito esse modelo ainda nos hospitais. Nos hospitais só não, né? Em postos de saúde. Então, a gente vê que geralmente nesse modelo existe muito aquela visão, né, do técnico, né, contra o enfermeiro, né? Aí gera muito aquele atrito entre a equipe. Então isso aí é péssimo, né, para o trabalho. Terceira teoria, das relações humanas. Os princípios. As relações humanas são a variável fundamental no contexto das organizações. Então, com certeza, né, eu tenho que olhar um pouco lá para o ser humano, da pessoa ali que está do meu lado, né, o meu subordinado, o meu chefe hierárquico. A principal motivação do indivíduo é estar junto e ser reconhecido pelos outros. Excelente. Então, quem é que não quer ser reconhecido pelo trabalho desenvolvido, né? Então, se a pessoa não quer ser reconhecida, então está no lugar errado, está na profissão errada. Então, todo mundo quer ser reconhecido. O comportamento do indivíduo no trabalho é determinado pelo grupo que pertence. Então, se tiver uma laranjinha ali, ela pode sair infectando todo mundo, não é verdade? Então, o indivíduo, né, ele é determinado ali, né? Então, pelo seu grupo, né, de pessoas. Então vai ter um plantão que você vai pegar um grupo ali de pessoas que gostam de brincar um pouco mais, né, mais comunicativo. Vai ter outro grupo, né, que vai ser um pouco mais fechado, não gosta muito de conversa, só gosta ali de fazer o seu trabalho e pronto, ir embora. Então vai ser determinado por cada grupo. O grupo a que o indivíduo pertence tem uma natureza informal. Aspecto positivo: apoio, reconhecimento e segurança transmitida ao trabalhador. Muito bom, né? O trabalhador é chamado para tarefas de decisões, fazendo com que se sinta parte integrante da organização. Então, diferente do chefe, que ele chega lá, não quer nem saber da opinião, né, do subordinado, da equipe. Chega lá e diz: eu quero desse jeito. Pô, mas às vezes aquele jeito ali pode ser melhorado, né? E muitas vezes ali quem está de frente pode ali dar uma opinião para melhorar. Então isso é muito ótimo, você tem uma pessoa que chame, que converse, que participe, né, das tomadas de decisões. Então vocês viram que vocês também fazem muitas tomadas de decisões durante seu trabalho, né, seu plantão. Então não é um enfermeiro que vai às vezes, né, tomar uma decisão frente ao seu trabalho. Ele pode sim tirar dúvida, né, ele pode explicar,
mas quem muitas vezes vai tomar essa decisão é você mesmo. E aquela decisão que você tem que tomar, que abrange a equipe, aí sim o enfermeiro ele vai, então ele pode chamar a equipe, né? É uma forma democrática, né? Deixa eu tirar isso, não desapareceu essa porcaria. Eu estou gravando aqui do computador, mas aí vocês relevam isso aí. Então os aspectos negativos é a diminuição da atenção dada ao consumidor e à empresa. Então quem é o consumidor? É o paciente. Então eu vou voltar mais para o meu trabalhador, né, e vou esquecer um pouco do consumidor e a empresa. E temos possíveis conflitos entre os grupos, né? Então assim, a gente tem que deixar bem claro que é uma forma democrática, né, porém cada pessoa na sua função. Então se você deixa muito, às vezes muita equipe ali à vontade, então vai ter muito conflito. Quem um vai querer fazer de um jeito, outro vai querer fazer de outro. Então esse coordenador, esse gestor, ele tem que deixar bem claro, ele vai chamar aquela equipe, né, para participar da decisão, mas o final, a decisão é dele, é ele que tem que tomar a decisão, né? Ele vai escutar, né? Possivelmente pode até mudar a sua decisão, mas quem toma é ele, e não cada um, né, por si próprio. E continuando aqui, né, aspectos temos mais positivos do que negativos. Então a visão holística, né, do trabalhador, o efeito Rantorn, que é o trabalhador ter um maior rendimento e se sente alvo das atenções. Então se eu chamo ele para conversar, né, ele vai se sentir, né, mais importante ali no trabalho dele, né, ele vai ver que o coordenador, o gestor, ele está, né, observando o trabalho dele, né, ele vai se dedicar um pouco mais, né, ele vai render um pouco mais no seu trabalho. Preocupação com o grupo onde está inserido, né? Então vai ter essa certa preocupação. A contribuição para a enfermagem, a teoria das relações humanas enquadra-se na prática de enfermagem. Por quê? Com o aparecimento dessa teoria, a administração passou a tratar de temas relativos à motivação humana, à liderança, à comunicação e à dinâmica de grupo. Eu gosto muito dessa teoria. Eu não sou o tipo de pessoa que chega, né, e só faz mandar e depois cobrar. Não, por quê? A gente tem que voltar muito na qualidade, né? Às vezes você está fazendo ali uma atividade que não está dando certo. Então a gente tem que escutar muito, né, quem está ali na linha de frente, que são vocês, que são os técnicos de enfermagem, os agentes de saúde, os auxiliares, né? De acordo com a teoria das relações humanas, o trabalhador tem que ser visto como um todo, na perspectiva holística. Então essa palavra holística quer dizer que só tem que ver aquela pessoa ali como um todo, e não como só um trabalhador, um mecanicista. Isso vai de encontro com a enfermagem, que tem como principal foco o ser humano enquanto o ser biopsicossocial e espiritual. Então aquela pessoa é um trabalhador, um ser humano, né, tem problemas psicológicos, social, né, tem sua crença espiritual, né, pode ter alguma deficiência, alguma doença, né, que todo mundo pode adoecer, certo? Deixa essa moto passar. E a enfermagem trabalha com o indivíduo vendo holisticamente, né, como um todo. Teoria burocrática. Teoria burocrática de Max Weber, então é bem antiga, muitas pessoas ainda trabalham em cima dela, compreende na organização do indivíduo no contexto das sociedades industriais. As falhas na teoria clássica de relação humana e desenvolvimento empresarial, aumento do número de trabalhadores, foca na estrutura do indivíduo da organização e cria um modelo de organização que tem regras racionais, descrever variáveis, descrever comportamento dos membros. Então isso aqui é mais voltada com realmente
aquela parte que a gente fala sobre a pessoa mecânica. Ele esquece, ele deixa um pouco ali as relações humanas, né, e algumas teorias na teoria da clássica, né, tem alguma parte que ele ainda usa. Então se caracteriza máxima eficiência. Então hoje eu tenho que vacinar 300 crianças. Então com certeza eu vou vacinar as 300 crianças, né? Então eu tenho uma eficiência. Racionalidade, então eu vou racionar o meu material, o meu gasto. Isso é bom para a empresa, né? Adequação dos meios para atingir os fins. Então eu vou, né, adequar ali o que eu tenho, né, para atingir ali a minha meta, né? Se eu tenho 300 pessoas para vacinar, né, e eu tenho pouco material, eu tenho que fazer ali uma organização para que eu atinja aqueles fins, né? Ajuste dos meios de acordo com o resultado esperado, né? Então eu tenho que organizar isso aí também. Organização minuciosa, porque se eu não organizar, eu não vou chegar, né, nos meus 300, na minha finalidade, no meu trabalho, não vou ter uma eficiência. Normas impessoais e hierárquicas e controle exaustivo das atividades. Então é controle de tempo, quantas pessoas eu vou atender. Então é um pouco ruim aí para a área de enfermagem. A burocracia fundamenta-se em 6 dimensões. A divisão do trabalho, né? Isso aí, essa parte da burocracia, puxando para a nossa área, fica mais ali com o enfermeiro, coordenador, né? Essa parte burocrática. Então ele vai dividir o trabalho. Ele é hierarquia de autoridade, né? Aquela parte de hierarquia que eu já falei. Regulamentação. Então o trabalho vai ser voltado de acordo com as regulamentações, se é do Ministério da Saúde, se é do município, do estado, se é protocolo do hospital. Comunicações formalizadas, então sem essa de boca em boca, né? Eu tenho que passar tudo, né, no papel para deixar lá comprovado. Impessoalidade, então sem essa de amiguinho, então trabalho é trabalho, amizade é fora, totalmente eu estou ali voltado para o meu trabalho. E temos a competência profissional. Aspectos positivos: impessoalidade da distribuição das tarefas. Então eu não vou ter aquela coisa, porque fulano de tal é amigo de fulano de tal, por isso que deu um trabalho mais leve. Então isso é um aspecto positivo. Então eu vou dividir, né, o meu trabalho, né, sem me envolver, né, no pessoal. Racionalidade, eu vou ter racionalidade com material, né, com recursos humanos também. Os objetivos: rapidez na execução das tarefas e procedimentos, né, se eu fizer essa parte burocrática, essa teoria. Redução de conflitos entre profissionais, porque tudo vai ser dividido ali, né, certo a certo, sem essa questão de ter amizade, né? A amizade ali pode prejudicar muito o nosso trabalho, né? Sob uma perspectiva positiva, existe uma impessoalidade na distribuição das tarefas de forma que não haja ambiguidade na função de cada elemento. Assim sendo, permite que exista uma clarificação do que se faz, de quem faz, como faz, onde faz e por que faz. Então quem está ali distribuindo as tarefas, ele vai saber distribuir, né? Não é porque eu gosto daquela pessoa, porque aquela pessoa não tem qualificação para fazer, não tem nada a ver. Ao mesmo tempo, a racionalidade existe, faz com que os objetos sejam alcançados, permite a maior rapidez na execução das tarefas e procedimentos, e permite ainda uma redução de conflitos entre os profissionais. Essa parte aí é boa, não é? A teoria burocrática, certo? Então a palavra aí é bem familiar, né? Burocracia.
Aspectos negativos: a valorização extrema das normas e regras. Então é voltado mais em registro do que no cuidado. Isso é bom na parte de auditoria, né? Que a auditoria é voltada em cima de registro. Porém, você vai ter tanta coisa para registrar ali, né, que aí você vai ter que tirar tempo naquele procedimento, vai perder na qualidade. Isso aí é um aspecto negativo. Resistência à inovação. Então sempre eu vou estar fazendo aquilo, porque se eu inovar eu vou perder tempo, então vai prejudicar o meu trabalho. Atitude mecanicista. Então sempre vai ser daquela forma, isso é ruim também. Desmotivação e insatisfação da equipe de trabalho, porque vai ter pessoas que vai querer dar uma qualidade melhor, vai querer mostrar o seu serviço e não vai ter espaço para fazer isso, na prestação de cuidados aos pacientes. Então isso aí é muito ruim. É isso. Do ponto de vista negativo, existe uma extrema valorização das normas e regras. Então isso aí puxando para a enfermagem, a importância dos registros, folhas de sinais vitais, notas de evolução, preenchimento de formulários, do que o próprio cuidado. Então, a gente já comentou, isso aí vai perder um pouco na qualidade da prestação do serviço. Como consequência, a capacidade de inovar diminui, vai ficar mais na forma mecanicista. Então vai ser aquele enfermeiro que, se você perguntar por que ele está fazendo daquela forma, ele vai dizer: não, porque eu sempre fiz assim e eu não gosto de inventar, e que fulano de tal está inventando. Isso é ruim, para a nossa profissão. De igual modo, esta forma de administrar pode provocar desmotivação e insatisfação, tanto para o paciente que está recebendo, quanto para o profissional. Para uma maior eficácia e eficiência na prática de enfermagem, torna-se necessário a integração de novos conhecimentos e habilidades, direcionados para uma prática administrativa mais aberta, mais flexível e participativa, fundamentada não só na razão, mas também na sensibilidade e na intuição. Então vocês estudam para isso, para não ser profissionais mecânicos. Infelizmente a gente vê muito por aí, vocês vão ver quando estiver estagiando, até mesmo quando estiver trabalhando, mas graças a Deus são poucos, não são muitos. A gente vê muita técnica de enfermagem, enfermeira, até os médicos, com a visão mais atual, dessa forma mecânica aí ficou mais no passado, mas existe ainda, existe muito. Eu acho que essa aqui é a última teoria, Pronto, eu vou dar uma pausa nessa teoria e na próxima aula a gente continua. Teoria comportamental, que já chegou aqui no horário. Tá bom? Vou postar os 2 vídeos, aí vocês vão dar uma olhada aí, depois a gente tira as dúvidas, Boa noite.